Amados irmãos, que a paz do Divino Pastor esteja sempre em nossos corações. Mais uma vez, estamos diante da oportunidade desse encontro dentro do ritual das sextas-feiras, em nossa instituição tradicional, que é a parte doutrinária, é o tempo doutrinário dentro do ritual das sextas-feiras, onde fazemos uma abordagem a um texto das Escrituras e trazemos um comentário a título de esclarecimento. Vamos então, logo antes de mais nada, fazer uma prece de abertura. Senhor, se aqui estamos buscando a vossa inspiração para cumprirmos esse nosso dever de arautos do vosso Evangelho, nos traga, então, a inspiração para que o façamos da forma mais clara, objetiva e simples possível, a fim de que os nossos irmãos destinatários possam bem entender essa abordagem de esclarecimento aos vossos textos evangélicos. Assim sendo, agradecemos, Senhor, pela vossa providência, para que possamos nos desincumbirmos do nosso dever da forma mais plena possível. Que assim seja. Amados irmãos, na verdade damos sequência ao nosso livro, roteiro de estudos, que é a obra psicografada pelo saudoso Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel, intitulada Caminho, Verdade e Vida. Hoje é o capítulo 110, versa sobre vidas sucessivas, tendo como texto de estudos a citação do Mestre Divino, que diz: não te maravilhes de te haver dito, necessário vos é nascer de novo. Conforme descrição no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 7. Vamos então à leitura do texto. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento.
Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou nos sofrimentos prolongados. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e imundas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram um crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O Pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente, pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor, entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Amados irmãos, a reencarnação esclarece toda a extensão do drama humano na face do planeta, uma vez que somente buscando explicações, esclarecimentos para decorrências resultantes daquilo que ocorre nas vidas humanas, sem explicação na vida presente, traria alguma luz às razões verdadeiras, ocultas, na maioria das vezes, que resultaram no desenrolar dos acontecimentos na existência física dos seres humanos. Como foi dito no texto, a sabedoria divina une os espíritos, ou melhor, os reúne, para que, com uma certa proximidade, seja esta proximidade provinda dos laços consanguíneos no meio familiar, ou até mesmo superveniente de uma outra forma, trazendo a convivência diária espíritos que, em princípio, encontravam-se em regiões distantes, afastados uns dos outros, para, trazidos por esta razão, se reunissem e então dessem sequência àquele programa de reajustamento
das suas divergências pretéritas, das causas de dramas às vezes tremendos, e assim, nesse curto espaço de tempo que podemos considerar uma existência física, buscarem dirimir ou pelo menos atenuar esses conflitos numa reconciliação de corações e de almas. É evidente que, de acordo com a dimensão desses dramas, uma existência só não seria suficiente. Então, são necessárias mais algumas, ou tantas quantas forem necessárias, para que, de etapa em etapa, seja promovido o pleno resgate entre essas almas. No entanto, pode ocorrer que ainda latentes nesses espíritos as razões que os levaram a uma rivalidade tão forte, eles não consigam esta reconciliação, chegando até mesmo a agravar ainda mais a situação de antes. E aí então, será necessário, no mundo espiritual, após retornarem, um período de preparação todo voltado para a instrução desses espíritos, para que num momento futuro em que a reação desses espíritos torne pelo menos viável a esperança de uma superação dessas dificuldades de relacionamento passíveis de acontecer, com sucesso, com êxito. Então, como foi dito, bem exemplificado no texto, esta é a forma amorosa do Criador, bem inversa àquela que é utilizada pelos seres humanos na sanção àqueles que cometem faltas de uma certa gravidade, retirando-os do convívio social para um processo de ressocialização, mas que nem sempre alcança o resultado positivo esperado. Muitas das vezes, até um efeito contrário. Porque a segregação do meio de convívio com os demais, tornando recluso o infrator, também pode trazer efeitos de revolta, de rebeldia ainda mais acentuada. E então, se em algum momento ele retornar ao meio social, ao convívio social,
ele pode se tornar ainda mais nocivo a esse convívio. Portanto, a providência divina, sábia indiscutivelmente, utiliza esse recurso. E é fundamental que se destaque a ferramenta utilizada pelo Criador, que é a da consciência parcial do ser encarnado, para que ele não reviva mentalmente todos aqueles acontecimentos e também comprometa o objetivo do programa. Então, no momento da reencarnação, ele reencarna, mas com uma consciência bem reduzida, digamos assim, bem limitada, para que possa apenas com o conhecimento das informações mínimas necessárias, justamente justificando as razões pelas quais ele se encontra naquele contexto, com aquelas dificuldades, para cultuar nele não o desânimo, mas a esperança, para incentivá-lo a encontrar as forças necessárias para superar aqueles dramas, aquelas dificuldades, tudo aquilo que o levou, num dado momento, a infringir as leis divinas. Meus amados irmãos, dessa forma, cremos ter contribuído de alguma maneira para esse encontro com os nossos queridos irmãos, aguardando uma nova oportunidade para novamente estarmos aqui buscando cumprir com o nosso dever da forma mais amorável possível nesse compromisso que temos de auxiliar aqueles que ainda estão em busca de um melhor, mais amplo discernimento que explique a razão da existência humana do ponto de vista dos motivos e dos desígnios do Criador. Que a paz do Sublime Pastor esteja com todos. Vamos então agora fazer a nossa prece de agradecimento. Senhor Jesus, neste momento, dando-vos graças pela atenção ao nosso pedido inicial de inspiração para a nossa abordagem nesta ocasião, nos trouxe o suporte que precisávamos, sem o qual jamais nos seria possível cumprir com o nosso dever. Se porventura algo não correspondeu às vossas expectativas, fica aqui
o nosso pedido de escusas e a promessa de que, num próximo momento futuro, tentarmos fazer melhor. Que Deus seja louvado.